Graça e paz, amados. Quero compartilhar convosco na tarde deste sábado uma palavra. Na verdade não é uma pregação, mas um bate-papo acerca de assuntos que a gente vê nas redes sociais e até mesmo no YouTube, em alguns canais, e que me chamou muito a atenção, e eu queria conversar acerca desse assunto para que as mentes das pessoas sejam iluminadas, os seus olhos sejam abertos acerca da verdade do Evangelho da graça de Deus. Mas antes eu quero pedir a vocês que me ajudem a compartilhar o meu canal, Ministério da Graça de Deus em Cristo Jesus, se inscrevendo e pedindo a outras pessoas que se inscrevam também. Como eu tenho dito, meu intuito é alcançar pessoas, nada mais do que isso. Sou independente, tenho a minha vida, graças a Deus, definida. Eu não dependo disso para eu sobreviver. Trabalhei durante 40 anos, comecei aos 14 anos de idade com a minha carteira assinada e trabalhei mais de 40 anos recolhendo para o INSS e até que pude me aposentar. Eu tenho duas filhas casadas, bem casadas, e então tenho minha casa própria, tenho o meu carro, e o que eu ganho dá muito bem para o meu sustento e o sustento da minha esposa. E então eu te peço, me ajude mesmo a divulgar esse canal. Queridos, dentre muitas coisas que levam as pessoas a frequentarem uma instituição religiosa, a esses lugares, templos que são chamados por eles de igrejas, tem muitos que eu poderia aqui mencionar, que eu poderia aqui relacionar, que levam as pessoas a se tornarem membros dessas instituições evangélicas. Eu mesmo fui durante 46 anos membro de uma instituição religiosa, de uma denominação muito conhecida, talvez a maior do Brasil, onde lá eu fui professor de escola bíblica dominical, responsável pela educação religiosa dessas igrejas. Fui professor no maior seminário pentecostal das Assembleias de Deus do Brasil, fui professor em mais outros 3 seminários também das Assembleias de Deus, fiz faculdade de teologia, secular, tenho formação em direito, professor de inglês, dei aulas de técnicas comerciais, durante um bom tempo, quando tinha na grade curricular. Fui professor há mais de 20 anos de inglês, enfim, mas não estou aqui para dizer acerca disso. Eu só estou colocando que o meu intuito é fazer com que as pessoas elas possam crescer na graça, abrir a mente, abrir os olhos e viver essa liberdade que o Evangelho de Cristo Jesus ele tem nos concedido, ele tem nos dado, e foi muito bem ensinado, pregado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, eu queria falar sobre as 4 pragas do sistema religioso. É o título dessa minha conversa, desse meu bate-papo com vocês. Primeiro, uma das coisas que levam as pessoas a frequentar as instituições religiosas é o diabo. A instituição religiosa, a religião criou a figura do diabo, de Satanás, como um ser. Foi isso que eles passaram para nós durante anos e anos,
e ainda passam para aqueles que lá estão. E tudo é o diabo. Se as pessoas fizerem isso, fizerem aquilo, elas serão tragadas pelo diabo. O diabo vai tomar conta da vida delas. O diabo vai persegui-las. Elas não terão paz. Então a instituição, ela fala muito desse ser e ameaçam as pessoas que lá frequentam, que lá fazem parte, para que as pessoas de lá não saiam, porque eles têm os seus interesses e têm as suas conveniências. E daí que as pessoas acreditam que este ser existe e que se elas não cumprirem todos os rituais, todas as liturgias, se elas não seguirem os preceitos da instituição religiosa, essas pessoas, elas poderão serem perseguidas, o diabo poderá ter influências nas suas vidas. Foi isso que nós ouvimos durante o tempo todo. E aí eles pegam trechos da Bíblia, onde lá existe sim, nas traduções, a expressão diabo, e procuram com isso ensinar que esse diabo é um ser, que ele existe. Só que esse ser foi criado por eles, pela religião. Como já disse, eles têm seus interesses e as suas conveniências. Por exemplo, Jesus tinha 2 discípulos, Judas e Pedro. Por ocasião da última Páscoa, Jesus disse que um dentre vós há de me trair, e esse é o diabo. E ali ele estava se referindo a Judas. Judas era um discípulo de Jesus. Se esse ser que a religião diz que existe, que ela criou, existisse, com certeza Jesus não chamaria Judas de diabo. Mas o que Jesus quis dizer é que Judas iria traí-lo, estaria contra ele. Então esse é o significado dessa palavra, daquele que é contra, daquele que trai, daquele que se opõe. O diabo, então, ele foi chamado, Judas foi chamado disso por Jesus. E, no entanto, Judas era um discípulo de Jesus. E outra ocasião foi Pedro, quando ele tentou se opor quanto à morte de Jesus. E ele disse, não, tu não vais morrer, porque se morrer eu morro contigo, tu não vais morrer. Ele não queria que Jesus morresse. E então, Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque a palavra significa o que é oposição, aquele que é contra, aquele que é contrário, aquele que se opõe às coisas de Deus. Muitas das vezes, se nós não vigiarmos, nós podemos nos comportar como um Satanás, como um diabo, ser contra, trair, se opor às coisas de Deus. Mas a religião criou esse ser. E então as pessoas acreditam que o diabo existe como um ser. E então elas têm medo desse ser criado por eles, e daí que elas então frequentam esses lugares, se tornam membros, porque elas têm medo do diabo. Segunda coisa, o inferno. Eles também criaram o inferno como um lugar de fogo, como um lugar de juízo, como um lugar onde as pessoas vão sofrer eternamente, vão sofrer para sempre. E então lá na instituição religiosa, por qualquer coisinha, as pessoas dizem, cuidado, irmão, senão tu vais para o inferno. E as pessoas, por não conhecer Deus, por não saberem que elas são filhos de Deus, por não saber que elas são eleitas, predestinadas, salvas, escolhidas antes da fundação do mundo, elas criam dúvidas. E daí que acreditam que elas poderão ir para o inferno criado pela religião, para um inferno que não existe. Porque o inferno, segundo a Bíblia, é o lugar para onde todos nós iremos.
Como alguém um dia pregou, todos os salvos irão para o inferno. Todos irão para o inferno. E sim, é verdade, porque inferno significa sepultura. Então todos nós iremos morrer. Um dia, esse corpo, essa matéria, aonde habita o nosso espírito, vai voltar ao pó da terra. Vai para onde? Vai para o inferno, vai para a sepultura. E o espírito, ele volta para Deus, para o lugar de onde ele veio. Mas não, lá dentro da instituição, eles aterrorizam as pessoas. Cuidado, irmão. Cuidado com o diabo, irmão. Cuidado com o lago de fogo. Cuidado, que lá a morte é eterna. Vai sofrer para sempre. Vai queimar no lago de fogo. E as pessoas então têm medo do inferno. Eles trazem insegurança para as pessoas. Muitos não têm segurança quanto à sua salvação. Elas não acreditam que são predestinadas, porque a religião não lhes esclarece isso. Elas colocam uma série de coisas para que as pessoas sejam salvas. E aí as pessoas então tentam cumprir essas coisas para que possam ser salvas, e na verdade elas não conseguem cumprir essas coisas, daí que elas ficam em dúvida: será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? São dúvidas, indagações que a religião coloca sobre as pessoas, e as pessoas daí que têm dúvidas quanto a essas questões do diabo e essa questão segunda, que é do inferno. Terceira coisa, morte. As pessoas vão para o sistema religioso porque tem medo de morrer. Tem medo de morrer porque não tem convicção, não tem certeza para onde irão, se vão para o céu ou se então irão para esse lugar que eles criaram, que a religião diz que existe, que é o inferno. E que as pessoas acreditam, essas pessoas que lá estão, porque elas aprenderam assim, lhes ensinaram assim. E ainda tem muitas pessoas aí que tem canal no YouTube que fala sobre essas coisas. E aí as pessoas ficam com dúvidas. E então elas têm medo de morrer, porque elas não têm segurança, elas não têm convicção, elas não têm certeza de salvação, que são eleitas, que são predestinadas, que são propriedades exclusivas de Deus. E daí então elas têm medo de morrer porque elas não se sentem seguras. Por causa das dúvidas que operam nelas. Se eu morrer, será que eu vou para o céu? Se eu morrer, será que eu vou para o inferno? Essas dúvidas pairam sobre as mentes das pessoas. E é assim que elas estão. Infelizmente, dentro desses lugares chamados igrejas evangélicas. São pouquíssimos que têm coragem e não tem medo de ir para o inferno, não tem medo do diabo e não tem medo de morrer. São bem poucos. Somente aqueles que conhecem o evangelho da graça de Deus sabem disso. Paulo disse assim, se eu viver, é Cristo. E é assim que nós, do evangelho da graça de Deus, vivemos. O nosso viver é Cristo. O evangelho da graça de Deus nos traz essa revelação de viver Cristo 24 horas por dia, de adorar a Deus em espírito e em verdade, de pensar nas coisas do alto, de pensar nas coisas de cima 24 horas por dia. Então, o viver é Cristo. E Paulo disse assim, se eu morrer, é ganho. Quem conhece as verdades da graça de Deus não tem medo da morte, porque sabe que se ele morrer, ele vai voltar para o lugar de onde ele veio. Não estou falando da matéria, do físico, estou falando do espírito, que é santo, irrepreensível, em amor para com Deus. Daí que aqueles que
que conhece esse evangelho da graça de Deus, não tem medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Eu já tive durante muitos anos. Mas eu não tenho mais medo da morte. Eu sei para onde eu vou. Eu sei de onde eu vim. E sei para onde eu vou. Enquanto Ele permitir que eu viva, eu quero louvá-lo, eu quero glorificá-lo, eu quero exaltá-lo, eu quero falar da sua soberania, eu quero falar que Ele é único, que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso pastor, que a primazia é dEle, que sem Ele nada nós podemos fazer. Mas se chegar a hora, chegar o momento da minha partida, eu estou tranquilo, convicto que eu sei que irei para o lugar de onde eu vim. Eu volto com o meu espírito para Deus. E quarto lugar, que as pessoas têm medo, e é uma das pragas do sistema religioso, é o devorador. Por que o devorador? Porque lá eles conseguem aprisionar as pessoas por causa do diabo, por causa do inferno, daí que as pessoas têm medo de morrer, e aí vem o devorador. Eles pegam o texto de Malaquias e aplicam como se fossem para nós, e diz que o dízimo é para os nossos dias, que nós temos que dizimar, e que se nós não dizimarmos, nós estamos roubando a Deus, e os roubadores não entrarão no reino de Deus, dos céus. E daí que as pessoas ficam com medo. Então eles dizem, se você não dizimar, você está roubando a Deus. E quem é que quer roubar a Deus? Mas na mente deles, quem não dá o dízimo está roubando a Deus. E eu tenho dito para as pessoas, isso não é para nós, isso não é para os nossos dias. É lógico que eu não vou aqui me aprofundar no capítulo de Malaquias que fala acerca disso, porque o assunto principal não é esse. Eu estou falando de 4 pragas que levam as pessoas a frequentarem o sistema religioso. E o quarto é do devorador. E aquele que não dá o dízimo, eles dizem que o devorador vai devastar a sua vida. Se ele tem carro, ele pode ter o carro roubado, pode o motor bater, sua casa pode virar uma farmácia, sua panela de pressão pode explodir. Enfim, eles amaldiçoam as pessoas. E na mente de muitas pessoas, elas têm que dizimar para que possam serem abençoadas. Porque é isso que eles fazem. É campanha disso, é campanha daquilo. É dar que você vai receber. Elas ensinam as pessoas a barganhar com Deus. Só que elas esquecem que Deus não barganha com ninguém. Deus é o dono do ouro, da prata, tudo é dele, a terra e toda a sua plenitude. Ele quem cuida de nós. O pai nunca barganha com o filho. Eu tenho 2 filhas. Eu fiz tudo por elas e faço até hoje. Sem nenhuma barganha. Sem esperar receber dela nenhum retorno financeiro pelo que eu fiz por elas. Eu faço porque as amo, porque são minhas filhas. E assim é Deus para conosco. Deus nos ama. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Nós somos filhos de Deus. E o Pai cuida dos seus filhos. Isso eles não ensinam. Porque eles têm seus interesses e conveniência. Porque se eles ensinarem isso, as pessoas vão entender, vão compreender. E sabe o que as pessoas vão fazer? Vão amar mais o próximo. Vai ajudar mais os necessitados, os órfãos, as viúvas. Elas mesmas vão fazer isso. E esses 10% que elas dão nas instituições religiosas, então, em nome de uma tal obra de Deus, elas não sabem para onde esse dinheiro vai. Elas não sabem. Mas se elas entenderem e compreenderem isso, elas vão amar mais o próximo e aí elas saberão para onde o seu dinheiro está indo. Não 10, mas quem sabe 20, 30, sem que elas percebam. Porque é isso que acontece com aqueles que fazem essa obra de Deus, a obra de Deus de socorrer o próximo necessitado. Eu te pergunto, será que na sua família você não tem alguém necessitado, um irmão seu filho, seus tios, seus sobrinhos,
amigos, pessoas que vocês conhecem, mas claro que você sabe, claro que nós sabemos. Então faça, essa é a verdadeira obra de Deus. Ajude essas pessoas. Enquanto você está dando lá no sistema religioso, vocês estão alimentando uma cambada de preguiçosos que nunca gostaram de trabalhar e não trabalham e vivem às custas das pessoas. Eles têm os melhores carros, eles têm os melhores planos de saúde, eles comem nos melhores restaurantes, os seus filhos estudam nas melhores escolas, eles vivem em mordomia, eles moram nos melhores condomínios, tem casa de praia, tem uns que tem fazenda, tem sítio, tem gados, tem helicóptero, tem tudo que vocês possam imaginar. Com esses 10% que eles pedem para essa tal obra de Deus. E aí fica aí esta palavra, as 4 pragas da instituição religiosa. Querido, permita que o Espírito Santo que habita em você abra sua mente, abra os seus olhos e comece a enxergar. E viva a graça de Deus na sua vida. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Ele te proteger e te guardar. Tome posse das promessas de Deus que já foram feitas a você. E essas promessas estão à sua disposição. É questão de tomar posse. Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Ele não vai te guardar, Ele já te guardou. Ele não vai te proteger, Ele já te protegeu. Ele não vai te curar, Ele já te curou. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Eu termino dizendo, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.